Boa tarde. Então vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Hoje nós vamos partilhar um estudo sobre os problemas urinários, tá? Então, nós vamos fazer um convite, né, para cada um observar, observar o seu sistema urinário, né, como que ele está funcionando, tá bem? E vamos deixar aqui umas dicas, né, de práticas integrativas e complementares para, se vocês quiserem, utilizar junto com o tratamento, tá bem? Então vamos lá. Então, quando seus hábitos urinários mudarem, né, como uma alteração na frequência da micção, e se tiver dificuldade para começar a controlar o fluxo de urina, fique atento, tá? O aparelho urinário, o sistema urinário, né, é um conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. O aparelho é formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra, tá? Os materiais inúteis, né, ou prejudiciais ao funcionamento do organismo são assimilados e, sendo assim, eliminados. Bem, vou falar aqui um pouquinho do rim, né? Vou falar dos órgãos independentes, né? Separadamente, quer dizer, né? Independente. E aí vou falar da fisiologia deles e da função da psicossomática que envolve esses órgãos. O rim, né, é um órgão com função de secreção, reabsorção e filtragem de água, sais minerais, glicose, aminoácidos e resíduos nitrogenados, tá? Ele trabalha o equilíbrio da água no organismo, o metabolismo e tem, né, como função descansar e armazenar energia, tá bem? Isso é fisiologicamente, tá? No contexto psicossomático, o rim é o órgão do equilíbrio e da associação, e tem como tarefa cuidar do equilíbrio entre as forças ácidas, masculinas, e básicas, femininas, estabelecendo com isso a harmonia entre os polos, masculino e feminino. Tá? Ele nos convida a estar no momento e estimula confiança, força de vontade e autoacolhimento. Uréter, né? O uréter é um dos órgãos do sistema urinário e sua função é transportar a urina produzida nos rins para ser armazenada na bexiga urinária. A função fisiológica, a psicossomática, ele faz a ligação entre rins e a bexiga, né, como um canal de águas residuais, e tem como tarefa desaguar os temas anímicos que são consumidos. Gente, então assim, essa função anímica é jogar para fora tudo aquilo, né, que a minha ânima absorveu, tá bem? Por isso o sistema urinário é tão importante para a gente. E a bexiga? A bexiga é o órgão responsável por armazenar a urina produzida nos néfrons renais. E tem também a função de eliminação de líquidos, tá? Na psicossomática, a bexiga funciona como uma panela de pressão do corpo, tá? Com capacidade de lidar com as tensões. Resistir, suportar ou transmitir pressão. E ela tem como tarefa reunir todas as águas residuais, tá? Da alma, inclusive, liberadas para secreção e despejá-las em grandes proporções. Proporcionar alívio, né? Uma maneira de olhar a vida e a sexualidade são características inerentes à nossa bexiga, tá? Questões como receber, doar, sustentar, sentir, relaxar e aceitar também. Então, são órgãos bastante importantes na eliminação, inclusive, das nossas emoções, tá? A uretra é a estrutura responsável por eliminar a urina, transportando esse líquido da bexiga para o exterior do corpo. A uretra feminina é menor,
enquanto a masculina, tá, é maior e também transporta o sêmen. Tem essa função, além, né, de jogar fora a urina. No contexto psicossomático, a uretra faz a ligação da alma com o mundo exterior. Tá? Tem o controle de águas residuais mediante um gatilho d'água, que é o nosso esfíncter. No homem também faz de canal de transporte do sêmen. Ela conduz a água residual, né, e a água da vida, que é o sêmen, tá? Para, tá, o exterior. E tem como tarefa também encaminhar, canalizar o anímico que sobreviveu e eliminar resíduos. Ok? Então, o nosso convite hoje é para observar os seguintes sintomas. Se a micção está dolorosa, né, tanto no homem quanto na mulher, pode ser um sinal de infecção urinária. Porém, tem outras condições do homem que são diferentes, tá? Do homem para a mulher. Então, o ideal é consultar o médico e verificar, né, qual é o quadro clínico, tá bem? Que as dicas que nós vamos dar é para esses problemas urinários de um modo geral. Você tem eliminado, por exemplo, uma grande quantidade de urina? Se sim, e notou cansaço inexplicável, aumento de sede, perda de peso inexplicável, também é ideal que se consulte um médico, tá? Pode haver aí alguma outra patologia que esteja ligada, tá, ao sistema urinário e que reflete, né, a urina vai te mostrar. Diabetes é um processo, tá, gente? Infecção urinária, né? Então, é bom a gente ficar atento. Um outro caso é o fluxo da urina demora quando quer urinar? Se sim, tanto no homem quanto na mulher, pode ser um sinal de estreitamento da uretra, tá? E tem outras condições que são diferentes também do homem para a mulher. Então, o ideal é consultar o médico para verificar qual é, na realidade, o problema, tudo bem? O jato é fraco e ou elimina uma quantidade pequena de urina? Se sim, tanto no homem quanto na mulher, pode ser sinal de estreitamento da uretra também, tá? E também tem outras condições que são diferentes do homem para a mulher, e o ideal é consultar o médico, tá? Mesmo, independente do diagnóstico que vocês vão ter, a dica que nós vamos dar aqui pode ser usada como prática integrativa e complementar para trabalhar, tá, os processos relacionados a problemas urinários, ok? Então, hoje vou deixar uma dica aqui de cromoterapia. As cores que podem ser usadas para tratar problemas urinários são amarelo, verde e azul. Se você tem o aparelho, né, para aplicar cromo, pode aplicar 5 minutos de cada cor em sequência, uma vez por dia, tá? Ou se estiver assim, numa condição mais aguda, você pode aplicar 2 vezes por dia, ok? Ou então você pode fazer uma água solarizada, né? Lá no meu Instagram eu explico como fazer água solarizada, tá bem? Meu Instagram, para quem não conhece, é @RosanaLauraRomeros. Facinho, facinho de achar, né? E aí eu vou deixar aqui também uns mantras que a gente pode usar, né? Para poder fortalecer energeticamente, né? Com pensamentos positivos, que a gente já vem falando muito, né? Ao longo do projeto sobre os mantras. Então, para você poder fortalecer essa área. Então, um mantra para os rins. Eu me desfaço de todos os problemas do passado com grande facilidade. Mantra para o uréter. Dou chance apenas para experiências alegres. Um mantra para a bexiga. Fácil e tranquilamente eu me desfaço do que é velho e dou as boas-vindas ao novo. Estou em segurança. Um mantra para a uretra. Sinto prazer,
ao liberar o que não é necessário. Aí um mantra que vai abranger todo o sistema urinário, tá? Eu limpo em mim tudo que enfraquece o meu ser, tá bem? Então fica aqui as dicas, né, de mantra e cromo. Agora Valéria vai dar para gente umas dicas das essências florais. Obrigada, Rosana. Então, vamos lá. Então, como a Rô já disse, a nossa ideia é compartilhar com vocês algumas dicas, tipo aquela farmacinha que a gente tem em casa, né? Nada dispensa a consulta médica, o atendimento médico, o diagnóstico, né? Que a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso organismo. E também só lembrando que tudo que apareceu no físico, a doença, como diz o Dr. Bach, física, ela é meramente um apontamento de alguma causa que era anterior, né? Alguma desarmonia em algum dos nossos campos vibracionais. Hoje, a terapia floral, a aromaterapia, a radiestesia, o quântico, né? Traz essa questão do quanto é importante a gente tratar o ser humano, a pessoa, e olhar de onde vem o problema. Então, nesse monte de questões que a gente pode passar aí no sistema urinário, eu pensei na terapia floral algumas coisas que seriam muito comuns, bastante comuns, e que, de fato, hoje os florais têm uma comprovada eficácia, né, uma comprovação científica. Aí trouxe uma coisa bem recente, aqui no Brasil é recente, que é baseado nesse livro aqui, de um médico espanhol chamado Ricardo Orozco, que ele fala Afa do padrão transpessoal. Deu para aparecer? afasta só um pouquinho que a gente viu. Afasta um pouquinho. Aí deu. Ok. Então, esse livro foi recém-lançado, é um médico espanhol que há mais de 25 anos tem estudado o que ele chama de padrão transpessoal, e o que ele considera o transpessoal das essências florais. É tudo que a essência pode tratar na sua potencialidade, para além do que a gente costuma tratar hoje na terapia floral, que é um suporte emocional, as questões pouco físicas, mas mentais, emocionais. Então, ele fez um estudo, óbvio, né, das 38 essências do Dr. Bach, da fitoterapia dessas ervas, como elas eram utilizadas, né, que também o Dr. Bach fez isso quando ele criou o sistema, e várias delas têm, sim, um impacto no nosso corpo físico. Então, eu peguei, para essas questões urinárias, 3 essências que são bastante comuns, acho que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar, e fiz uma correspondência como o Breno Marques aqui e a Edinamara dos Florais de Minas também fizeram, né, para a gente pegar o que está no nosso território aqui. Às vezes tem muito mineiro aqui, né, não tem acesso ao floral de Bar, mas tem ao floral de Minas, que bom, que maravilha, né? Então, esse padrão transpessoal, o Ricardo Orozco, ele categorizou as essências para um trabalho para além do emocional e para além de um ser só, ou seja, alguns padrões que podem, como é que se diz, ser trabalhados em qualquer pessoa, né? Por exemplo, eu que sou clêmatis, né, sou meio assim, o clêmatis é o floral para quem é meio desconectado, né, fica meio com a cabeça assim na lua, é difícil ter o pé no chão. Essa é a minha característica, mas essa essência em si pode tratar qualquer pessoa no momento em que ela dá uma desligada, recebi um susto, uma notícia ruim, né, aí eu dou uma desconectada. Então, o clêmatis, ele categorizou, por exemplo, como floral da reconexão. Então, qualquer situação que qualquer pessoa passar de desconexão, o clêmatis vai ancorar e reconectar. Então, ele fez isso com as 38 essências, tá bom? Só para ficar mais claro para todo mundo, da onde vem, né, o padrão transpessoal. Aí eu peguei, então, um floral bastante conhecido, que é o Crab Apple, que a gente tem também no sistema Minas, que é o Malus, que é o floral da maçã silvestre, que é a Malus pumila ou a Malus silvestris. Então, é aquela maçãzinha pitiquinha, que dá aí no meio do mato, mas que ela não é muito apetitosa para a gente comer. E a maçã que ela, de fato, dá origem
as outras macieiras, né? Ela que faz a enxertia, é com ela que se faz a enxertia para os outros tipos, aí, as variedades de maçã. E o que a Crab Apple faz no corpo da gente? Ela é um floral que, no emocional, trata a nossa autoestima. Quando a gente não se acha bonita, a gente está se achando feia, não está contente com o seu aspecto, a espinha que incomoda, a barriguinha que está grande. Então, é um floral que limpa essa sensação que a gente tem de não ser tão bela e melhora a nossa autoestima. Mas também é um potente floral que o Dr. Bá e o Ricardo Orozco chamam de limpador do sistema floral, porque ela faz limpeza física, psíquica, emocional também. Então, as impurezas de pensamento, desequilíbrios, quem tem toque, né, manias de limpeza, mania de organização, o Crab Apple vai limpando esses padrões da nossa vida e do nosso ser. E o Crab Apple é uma excelente essência floral para a gente tomar quando tem cálculo renal, infecção urinária, problemas na bexiga, porque o rim é um depurador. O Crab Apple também vai depurar o que não é bom para a gente. Então, vai ajudar a eliminar, inclusive o Dr. Ricardo traz um estudo de casos que ele associou o Crab Apple com uma outra essência que eu vou falar na sequência, que é o Rock Water, que é o floral que, na verdade, é um floral que não tem flor, ele é um floral mineral, né, é a água pura da fonte, que quebra as nossas resistências. Então, o Rock Water com o Crab Apple, ele tem várias pesquisas dizendo que quebra os cálculos renais e ajuda a eliminar. Então, independente de tomar um antibiótico, independente de tratar a litíase renal, os florais, além de nos darem um suporte emocional, podem contribuir para que esse processo seja menos sofrido e menos dolorido. A outra essência que ajuda em casos de dor, né, se for cólica de rim dá dor, se for infecção urinária tem muita dor, qualquer estenose, né, estreitamento do canal da uretra, a gente pode passar por um processo doloroso. Tem uma flor que chama Empatins, que também está no floral emergencial, né, no resto, na fórmula emergencial dos vários sistemas florais aí. A Empatins que no Bá é a glandulífera, mas a gente tem a Empatins, que é a Empatins valeriana, aqui no Floral de Minas, que tem as mesmas características. É uma planta que gosta muito de água, que precisa de sombra e água para se manter, então tem muito a ver também com o nosso sistema renal, aí, né, na filtragem dos nossos líquidos. E o Empatins, ele é conhecido como um floral que alivia a dor. O primeiro experimento do Dr. Bá, no uso local do Empatins, foi em um eletricista que estava no poste, consertando a rede elétrica, levou um choque, caiu e queimou a mão. Ele tinha muita dor, principalmente no polegar, teve necrose, né? E foi a primeira experiência do Dr. Bá com uso tópico de essência floral. Ele usou, e ele descreve, né, que é um remédio que ele usou no caso desse eletricista, porque as terminações nervosas estavam expostas. E a gente sabe, né, que as mãos e os pés é onde tem as terminações nervosas, né? Terminou nosso sistema nervoso aqui, nas nossas extremidades. Então, tudo é muito dolorido. Então, ele fez essa experiência com resultado positivo, e lá em 1930, né, que ele descobriu o Empatins em 1928, em 1930 ele fala que esse remédio serve para os casos de dor aguda, não importa a causa, que a indicação do floral é pela intensidade da dor. Então, no padrão transpessoal, ele atua como um relaxante, entre aspas, um anti-inflamatório. E ele é relaxante, anti-inflamatório, porque ele vem da família das balsamináceas. Então, ele é um bálsamo, né? O Empatins não nasceu na Inglaterra, ele veio do Tibete. Foi trazido lá do Himalaia para a Inglaterra. Aí se adaptou bem e hoje ele toma conta, né, que é uma planta que trabalha muito a questão de ritmo acelerado, né, ela espalha, toma conta, vai crescer, né, meio invasora hoje na Inglaterra. Mas ela tem essa, na outra polaridade, né, além de invasiva e acelerada, ela calma, relaxa, porque ela é da família das balsamináceas. E no processo inflamatório, a gente tem dor, calor, rubor, edema, que é tudo que indica o hiper do Empatins, né?
Aí a flor faz o outro trabalho, né? A outra polaridade, de relaxar, acalmar e aliviar. Então, essas duas essências, o Rock Water que eu já falei, e o Rock Water, no sistema nosso aqui mineiro, ele é o Philanthus. Philanthus é o nosso quebra-pedra. Todo mundo sabe para que serve o chá de quebra-pedra. Né? Então, o Rock Water junto com o Crab Apple, a gente pode usar aqui no caso de cálculo renal, o Philanthus com o Malus mineiro, né, que a gente vai ajudar muito nos casos da dor, da intensidade da dor na cólica renal, no caso de uma litíase, aquelas pessoas que apresentam na urina oxalato de cálcio, né, que é um pozinho que a gente fala, né, ou o cálcio. Então, são duas essências que a gente pode tomar para aliviar aí um pouquinho dos sintomas, independente do tratamento médico. E lembrando sempre que precisa ver o que está por trás da formação do cálculo, por trás da infecção urinária, né, como é que a gente está vivendo a nossa vida, que a gente está causando essa autoagressão, né, está cristalizando, endurecendo, né, então, geralmente, Rock Water é para as pessoas inflexíveis, teimosas, né, não muda de ideia, então, é bom sempre a gente olhar, como trouxe a Rosana aí na psicossomática, o que está por trás daquele sintoma que acabou surgindo no físico. E aí, só para finalizar, no sistema de Minas também, a gente tem esse livrinho do Breno e da Dinamara, que fala dos fi-florais e das fi-essências, que nada mais é do que eles unirem as essências florais junto com uma cocção de determinadas plantas. Aí faz um chá potente aí dessas flores, junta com a essência floral, e aí o Breno diz que isso traz sim um resultado no físico, por conta dessa cocção. A Rosana, que entende homeopatia, vai entender que o que tem de homeopatia ou fito, né, o que tem de físico da flor aqui na cocção. É uma centesimal, um C, é isso, Rosana, que chama? É uma dosagem baixíssima. É decimal. É decimal, é baixa, mas é decimal. Então, e é só isso que tem, né? É. Quase não identifica aí. E aí, no sistema de Minas, para essas questões bem específicas, inclusive, eles colocam, né, que é um fi floral que vai tratar exatamente o sistema urinário. Ele ajuda a purificar o sistema urinário. E ele chama effluvium. Vai tratar da limpeza, da purificação, processos que são geralmente crônicos. Esse eflúvio vai ajudar no nosso sistema urinário. Então, era isso que eu tinha para hoje. Obrigada. Márcia? Estava tirando aqui o compartilhamento. Então, gente, eu trouxe, né, na verdade, eu não trouxe só óleos essenciais. Eu trouxe também algumas plantas, né, que é bem conhecida, inclusive a Valéria abordou, que às vezes facilita, se a pessoa, né, não tem disponível o óleo essencial, às vezes as plantinhas medicinais, né, nas hortinhas caseiras, sempre, se a pessoa não tem, um vizinho, que é fácil de conseguir. Aí eu trouxe assim, que geralmente, de uma maneira geral, os problemas urinários, né, as infecções urinárias, né, nefrolitíase, prostatites, geralmente pode ter, né, associações de bactérias, principalmente a E. coli, né, costuma estar muito presente nos casos de infecção. E aí, eu trouxe uma planta bem comum, que é a trançagem, ou tanchagem, né, cada região fala de uma forma. E também o cabelo de milho, né, muito utilizado, a infusão do cabelo de milho, ou estigma de milho, né, em alguns lugares falam estigma de milho, que é o cabelinho do milho. Na forma de chá, tá? Principalmente para infecção urinária. Aí, como que faz, né, essa infusão? Você vai colocar uma colher de sobremesa do cabelo de milho,
em uma xícara de água fervente, né? Aí vai abafar, tampar, espera esfriar, assim como, né, a maioria das infusões. Coa, e aí vai utilizar como? 3 xícaras por dia, durante 15 dias. Essa informação, gente, eu trouxe desse livro aqui, ó, que chama, tá dando para ver? Fitoterapia Contemporânea, tá? Tradição e ciência na prática clínica. Então, ele traz muitas plantas medicinais, assim, nem todos já estão consolidados como fitoterápicos, mas é muito baseado no uso popular já, né, consolidado, tá? E a trançagem, eu vou falar junto com, quando eu vou falar aqui mais à frente, na questão, outras questões aqui, porque eu tenho uma listinha aqui de outras plantas, tá? Que é a lágrima de Nossa Senhora, que é muito usada também, quebra-pedra, né? E dente de leão e a cranberry. Cranberry, gente, ela é muito boa para todas essas questões onde se instala, né, bactérias, germes na bexiga, tá? Aí ela já tem eficácia comprovada, e aí fazer uso dessa frutinha. Pode fazer uso dela, né, na forma de suco, né, quando ela tá mais fresca, é mais difícil, assim, pra gente que, pelo menos aqui em BH, a gente consegue ela mais desidratada. Aí você usar pequenas porçõezinhas ao longo, né, todo diariamente, e ela vai ajudar. Além de que, como fruta vermelha, é antioxidante, então ajuda em várias questões, né? Uma outra planta que eu trouxe, vou pegar a colinha aqui, é para cálculo renal, cálculo urinário, né? Que aí tem várias plantas também, que esse livro que eu falei com vocês, ele tem uma listagem lá, tem bardana, cavalinha, o dente-leão também, próprio cabelinho de milho, mas aí ele dá uma receitinha que é 1 xícara da erva fresca, né, do quebra-pedra, e 2 gramas, 1 grama de quebra-pedra e 2 de lágrima de Nossa Senhora, tá? E aí você vai fazer isso em 1 litro de água, ferver, aí já é a decocção, né? Vai ferver, aí aquele processo de esperar amornar, filtrar, e vai ingerir 1 xícara 4 vezes por dia, tá? Num período aí de 1 semana a 2 semanas. Isso é para cálculo urinário. Agora, o óleo essencial, né, bem conhecido, aqui todo mundo que está aqui conhece, que é o pinheiro silvestre. Né, o pinheiro, ele já é bem conhecido por ajudar, né, na dissolução desses cálculos, e pode associar também com o cítrico. Os cítricos, gente, como eles têm, né, muito limoneno, eles são ótimos solventes, né? Eles vão dissolver cálculos. Os pinheiros, eles têm também muito pineno, então eles também são muito solventes. Então, a associação do cítrico com os pinheiros é ótimo para essas questões. Aí, eu vou seguir a receitinha famosa, que é da Rosana, que é colocar 1 gota em uma garrafinha de 500 ml, 1 gota de pinheiro silvestre e 1 gota de laranja. Aí você vai agitar bastante, né, para acionar as moléculas, e vai, à medida que você for ingerindo essa água ao longo do dia, você vai repondo. Tomou ali 1 golinho, 2 golinhos, você vai, completa com água. Vai fazendo essa diluição. Não é isso, Rosana? E aí você vai ingerindo isso ao longo do dia, você vai utilizar, aqui em casa, por experiência, né, com meu marido, que ele teve cálculo renal, teve cirurgia, depois deu de novo, com 1 semana ele resolveu a questão. Então, é muito efetivo, o pinheiro já é bem conhecido, né, por essa questão aí. Agora, quando isso está associado, gente, à dor, porque geralmente, né, a cólica renal com cálculo dá muita dor. Aí você pode associar também ou o abeto ou o spruce, porque como eles têm, né,
eles são antiespasmódicos, então eles vão ajudar muito na questão da dor. Aí você pode associar um ou outro, tá? E lembrando que tem um medicamento alemão, né, Rotinex, que é específico para questão de cálculos renais, e é exatamente o óleo de pinheiro puro, né? O pessoal da aromaterapia já conhece muito ouvi falar, né, desse medicamento por causa disso, que é óleo essencial de pinheiro, tá? Então, como eu falei, né, anteriormente, quando eu comecei, da trançagem, né, que a trançagem, além dela ela é muito, na medicina popular mesmo, no conhecimento popular, ela é muito indicada, né, para essas questões urinárias, né, infecções, e não só na infecção, né, ela é anti-inflamatória, cicatrizante, ela é muito usada também em outras questões respiratórias, digestivas, né, quando você tem infecções também na cavidade oral, é muito indicada. E ela é um hepatoprotetor, ela é um antitumoral, antimicrobiano. Então, a trançagem, ela nasce para todo canto. Ela é uma plantinha muito comum. Então, você pode fazer o suco fresco dela, aí com, no máximo, 100 gramas ao longo de um dia, né? Se você for tomar o suco da planta fresca. Mas o mais comum é o chazinho, a infusão, tá? Você vai colocar 2 colheres, né, da planta fresca, picadas em uma xícara de água fervente. Aqui a gente, quando eu faço chá, eu prefiro diluir mais. Fazer assim, mais diluído e ir tomando ao longo do dia, né? Pequenas porções ao longo do dia. E aí você vai fazer o mesmo processo, né? Deixar tampada ali por 10 minutos esfriando, coar, e vai ingerir 1 xícara a cada 6 horas, tá? Agora, a trançagem, ela tem uma contraindicação, gente, para, né, gestantes, pessoas que têm obstrução intestinal, tá? E ela pode dar uma pequena hipotensão, né? A baixa pressão. Então, quem já tem pressão baixa aí tem que ficar atento ao chá de trançagem. Só lembrando aqui das coníferas que eu falei, dos pinheiros, o junípero também, né, se a pessoa não tiver o pinheiro silvestre, né, que ele é o número 1, e não tiver o abeto para associar, o junípero também, ele é um bom óleo para essas questões urinárias. E aí, gente, só relembrar, todo mundo já sabe, mas se tratando do sistema urinário, é fundamental, né? É fundamental, a gente não pode esquecer da aguinha, né? Uma quantidade aí mínima diária, que é importantíssimo. E, assim, principalmente, né, nas mulheres, antes e após a relação sexual, gente, a higienização é muito importante por causa das bactérias, né? Para não ter, como está ali muito próximo, a genitália, a uretra, então é uma porta de entrada para os micro-organismos e pode, né, causar aí as uretrites, né? E cistites femininas, tá? E a questão da cranberry, que eu volto a repetir, porque hoje a gente tem mais acesso, né, a essa frutinha. E ela é muito, muito já consolidada esse conhecimento, tá? Que ela ajuda nessas questões de micro-organismos quando se instalam, principalmente na bexiga, tá? Aí, outro óleo que eu comentei rapidamente para associar com o pinheiro, falei dos cítricos, as frutas cítricas também, né? Não só o óleo essencial, como ingestão de frutas cítricas, quando você tem essas questões urinárias, também é muito importante. Agora nós teremos os cristais. Os cristais. Aí eu vou falar para a Elô, tá, gente? Que a Elô tá com vergonha de falar, viu? Elô, mas é porque tá com muito barulho lá na casa dela, aí eu vou falar.
Márcia falou da água aí, vou deixar uma dica aqui para vocês, é o que eu fiz para mim, tá? Eu tenho um garrafãozinho de suco de uva, 2,5 litros, né? Abasteço ele de manhã, então assim, me obrigo a tomar durante o dia todo, né? Tá sempre à vista com o copo do lado. Aí um dia eu fui na casa de uma pessoa, lá já fiz isso, mas eu nunca lembro. Aí eu falei com a pessoa assim, coloca um bilhetinho, entendeu? Aí ela chama Tereza, eu falei assim, coloca assim, Tereza, beber água na garrafa. Aí ela pegou e colocou o bilhetinho. E começou a falar, aí eu olhava o bilhetinho, começava a rir, lembrava de você e bebia água, entendeu? Pela piadinha, né? Me beba. Ela colocou assim, me beba. Isso que eu falei com ela, Tereza, me beba, né? Porque a água realmente, gente, tem nada igual, tá bom? Eu, sexta-feira, passei mal porque bebi pouca água, um calor terrível em BH, e ainda por cima tomei um suco de gengibre que é quente. Um suco com gengibre, entendeu? Aí passei mal. Então, água não dá para faltar mesmo, principalmente com esse calor, né? Então, vamos aos É, cristais. Pode Rosana, falar, Márcia. porque nesse livro da fitoterapia, Hum, aí você é sua área de conhecimento, porque ele fala o seguinte, as principais questões, né, de infecção urinária é umidade e calor. pois é, tá vendo? Ajuda, mas ajuda mesmo. E a Márcia falou da Tansade para infecção urinária. Eu, assim, de tudo que eu já experimentei com infecção urinária persistente, é o melhor remédio, é a Tansagem, tá? Eu nunca consegui nenhum outro, nem Titri, que é muito indicado, eu nunca consegui com um resultado melhor, tá? Então, estou dando uma dica, assim, porque eu já tive muitas experiências com ela e é muito bom, né? Na casa da minha mãe, né, tinha, né, que hoje não tem mais a casa, nascia espontaneamente muita trançagem lá no quintal. E eu levava para minha sogra, que tinha muita infecção urinária recorrente. E Pois é. ela fez uso muito tempo de chá e realmente resolvia a questão dela. Então, Muito pode bom. seguir. Vamos lá. Então, vamos para a dica de cristais aqui, né? Elô trouxe para a gente aqui, né, um pouquinho, ela fez um textozinho, né, para falar para a gente que normalmente as infecções urinárias, elas sinalizam, né, que as nossas emoções estão inflamadas, tá? E que isso acontece quando não permitimos que as situações sigam seu fluxo normal, né? E seguramos nossas emoções, tá? Assim como seguramos, né, a urina, adiando a ida ao banheiro, tá? Rins e bexiga refletem medos, como de não ser amado, de perder espaço, de ser rejeitado, né? As preocupações excessivas, os desassossegos, e isso vai enfraquecendo também o sistema imunológico. E abre as portas para as doenças, né? Para as bactérias, tá? E diante disso é bom a gente verificar, né, os medos e as inseguranças pelos quais também a pessoa esteja passando, para tratar o problema na sua origem, tá bem? E um dos cristais que ela traz para a gente aqui é o quartzo fumê, tá? Que pode, né, trabalhar esses processos. O quartzo fumê vai auxiliar a deixar ir tudo aquilo que não nos serve mais. Ajuda também a perceber o que é produtivo em nossas vidas e aquilo que precisa ser eliminado, pois ajuda muito com o desapego, tá? Então, gente, olha, uma boa dicasinha aqui, eu, por exemplo, eu tive, né, meu infarto renal, desenvolvi uma disformidade glomerular e vim morar em cima de um veio de quartzo fumê, tá? Então, assim, é, é, parece brincadeira, né, mas o universo conspirou para a minha qualidade de vida. Aí eu passei mal sexta-feira em BH, no sábado ainda levantei um pouco indisposta, e uma amiga minha falou assim, para que você vai embora? Depois você passa mal lá sozinha. Eu falei, na hora que eu chegar lá, limpa tudo. É impressionante quando eu venho de BH para Brumadinho, o tanto que eu urino depois que eu chego em casa.
não é proporcional à quantidade de água não, tá? É por causa do local, porque também tem mata e tudo, e olha o quartzo fumê me ajudando a desapegar do que eu vivi lá em BH, tá bem? Então a dica dela é ótima, como usar, né? Aí, Elô, dá uma dicasinha aí, tem jeito ou tá muito barulho? Você pode colocar no chácara, deixar por uns 10, 15 minutos. Pode segurar também. Aí a pessoa vai sentir também. Tá bem, então. Ótimo. No segundo chakra, gente, que é o chakra onde concentra, né, mais a energia do sistema urinário, o segundo e o terceiro, tá bom? O sacro, algumas pessoas chamam de sacro, outros de umbilical, né, e o plexo solar. Esses dois aí, né, pode colocar no chakra, tá bem? Outro cristal que ela trouxe para gente, a dravita. A dravita é chamada também de turmalina marrom. Na realidade, quando você olha ela assim contra a luz, ela parece ser amarela, tá? Amarelada. Então, algumas pessoas chamam de turmalina amarela. Ela, a Elo indica aqui, ó, pode usar no ponto VC3, que é um ponto que está pouco, sabe assim, aquela linha que dá na pelve, entre a barriga e a vagina, não dá uma linhazinha ali assim? O ponto VC3 está por ali no centro, na linha de centro do corpo, tá bem? E pode deixar ali por uns 15 minutos, né? A Dravita vai trabalhar a reprogramação de pensamentos e emoções, auxiliando a abandonar o velho, ao mesmo tempo que permite um olhar mais flexível para adotar novas posturas, tá? Ajuda a ter controle sobre as emoções e a evitar explosões em ambientes de estresse, tá bom? Eu acho que eu já partilhei, não tenho certeza, mas depois qualquer coisa eu compartilho. A mandala de Dravita, aí Elô está mostrando a Dravita, ó, tá vendo? Elô, coloca a luz ao contrário, porque assim não está dando para ver ela amarela. Tá vendo aí, gente, que dá para ver que ela é amarela? Ela está parecendo mais marrom. É que às vezes pela câmera fica um pouco difícil, tá? Mas ela tem uma tonalidade amarelada. Eu gosto muito assim das dravitas, fazer uma mandalazinha com 9 dravitas e pôr um topázio no centro. A gente colocar isso no nosso plexo ajuda a aumentar o nosso poder pessoal. Quando a gente aumenta nosso poder, aumenta a nossa coragem, né? E a gente começa, inclusive, a olhar a vida, né, de uma forma diferenciada, tá bem? Então fica essa dica aí também da Dravita. Outra que a Elô trouxe para a gente é a Raulita. A Raulita ajuda a equilibrar as emoções, reduz frustrações, promove coragem e força. Essa aí que a Elô está mostrando para a gente. Tá? É uma pedra muito usada, eles tingem de verde para fazer de conta que é turquesa, tá bom? Mas é bom usar a Dravita branca mesmo, tá? Para Raulita. fazer. A Raulita, Raulita. desculpa, a Raulita. Branca mesmo, tá bom? Ela tem efeito diurético, regula o metabolismo e elimina os resíduos da combustão do corpo. A água ou o chá enriquecidos com raulita podem eliminar os elementos nocivos à saúde. Eu vou explicar como fazer isso aqui, tá? Usar a raulita para o chá. É uma pedra que acalma e previne explosões de sentimentos, acalma pessoas que tenham tendência à raiva e irritabilidade, neutraliza as energias negativas, promove a capacidade de enfrentar nossos semelhantes com coerência e charme, tá? Na meditação, ela transmite força de vontade e elimina bloqueios da alma e também problemas psicossomáticos. Gente, eu uso
Você tem a pastilha aí, Elô? Não. Pode usar esse formato, mostra de novo que você está com ela na mão. Eu uso muito a Raulita, tá? Para limpar os rins, de que forma? Eu coloco na área do rim e deito em cima, tá? Então eu deito, venho e coloco a Raulita na área do rim, para ajudar a limpar o rim. Uso muito isso, tá bem? É muito confortável o uso e é bastante eficiente. Muitas vezes, a hora que eu levanto, tenho que ir para o banheiro, tá? Porque ela ajuda a eliminar, limpar bem. A outra forma que eu posso usar, em volta do corpo. Ou uma pedra de Raulita em cada chakra. Aí, como que eu posso fazer para preparar o chá? Né? Eu posso fazer o seguinte, tem duas formas da gente fazer, a gente fala elixir indireto. Eu vou pegar uma água filtrada, pode ser mineral ou filtrada, vou colocar numa jarra de vidro, né? Ou num copo de vidro, se eu quiser uma pequena quantidade, e eu coloco as raulitas em volta dela. Também tem uma outra maneira que eu achei bem interessante, você pode colocar uma tigela com água, coloca o copo e coloca as raulitas na tigela, tá? Com água. E aí, a água de dentro do copo ou da jarra, ela vai ser imantada com a energia da raulita. Aí você pega essa água e vai fazer o chá, tá? Aí você pode usar lá, inclusive, junto com a tanchagem no chá, tá bem? Agora uma outra que é fantástica, que a Elô trouxe aqui para gente, é a nefrita. Interessante, né? Já tem o nominho dos néfrons, né? É essa aí que a Elô está mostrando, tá? É um tipo de jade, né? Ela dinamiza nosso desenvolvimento emocional, nos tira da tensão, trazendo uma sensação de satisfação e prolonga a vida. Tá? A nefrita era a resposta para agir sobre os cálculos renais e todas as infecções da árvore urinária. É necessário colocar no local onde estiver dolorido. Agora, tem uma outra dica também, que a gente pode colocar no ponto R1 no pé e prender com micropore, tá? Vocês procuram lá, jogando no Google, vocês acham ponto de acupuntura R1, que é o rim 1. Como é um ponto fonte do meridiano do rim, a energia da raulita circula muito rápido pelo meridiano e nutre os órgãos, tá bem? Isso é uma coisa que eu uso com muita frequência. Como Energia eu da tenho... nefrita, né, Rosa? Da nefrita, desculpa, gente. Cobra aí, viu, porque realmente, né, eu falo, o mal que eu passei sábado para sexta para sábado lá, me deixou meio aérea, viu, gente? Vocês desculpa aí, mas é da nefrita, tá bom? Ela é excelente, pode colocar também no rim, tá bom? Pode colocar na área do rim com a raulita, pode colocar as duas juntas sem problemas. E ela dá uma energizada muito boa no rim quando a gente está se sentindo muito cansada, tá? Lembra lá nos questionamentos que eu falei, né? Quando se sentir muito cansado, pode ser um sinal de que existe alguma deficiência, né? No sistema urinário. E a nefrita ajuda, inclusive, a melhorar a energia, tá bem? Ela ajuda também a ter confiança e equilíbrio emocional para enfrentarmos as situações, promove paz e harmonia, né? Traz a assinatura do mundo natural, da natureza, para nos equilibrar. É como se ela pegasse esse raio verde que sustenta o planeta Terra, tá? Para sustentar. Porque o que a gente mais precisa nesse planeta é de raio verde, para nos manter equilibrados, tá bem? Pode ser utilizada para medos, conhecidos ou desconhecidos, também direciona para sustentarmos os limites internos, trabalhar nossas crenças limitantes, abre a mente para novas possibilidades e para confiar na nossa capacidade. Ela fortalece a confiança, tá? Atua nos rins, no trato urinário e intestinos, tá? Ajuda na absorção de nutrientes.
Ela é indicada para anemias, inflamações, infecção urinária e regula o balanço hídrico do corpo, ok? Posso fazer com a nefrita também o elixir indireto e beber a água do elixir da nefrita. Aí posso potencializar também colocando os florais que a Valéria indicou, ok? Gente, aí eu posso solarizar a água, Ia tá falar isso bom? agora, usar sua água solarizada com os Isso, florais e o cristal. exatamente, entendeu? Posso fazer a solarização da água e mantar com o cristal, entendeu? E aí colocar o floral depois de tomar, tá bem? Então, assim, fez um combo, né? E o outro que Elô trouxe também foi o âmbar, tá? O âmbar tem muita afinidade com o trato urinário, pois trabalha emoções retidas, tá? Organiza a mente, ajuda a deixar o velho, né? Tá? Ajuda a trabalhar a digestão mental, é um desintoxicante de rim, de pele, bexiga, intestino e fígado. Traz conexão céu-terra, né? Trazendo vitalidade para o campo, para o corpo, proteção e descongestionando as energias e fluidos estagnados. Ele também trabalha no alívio da dor, tá? Ajuda o corpo a se curar por essa limpeza, né? Promove clareza mental, alivia a ansiedade, promove estabilidade e alívio na cura de padrões e memórias de miséria, tá? Bom para dúvidas, medo, pessimismo, melhor autoestima, prosperidade, para aqueles que boicotam o seu sucesso, né? Movimenta as energias estagnadas. A gente muitas vezes nem sabe, né? Mas a gente muitas vezes vamos dizer assim, nós mesmos somos responsáveis por bloquear o fluxo da energia da prosperidade na nossa vida, tá bem? E o âmbar também é uma pedra, na verdade é uma resina, né? Considerado como um elemento solar inspirador que vai despertar em nós a alegria de viver, tá? Traz luz e calor para nosso bem-estar e oferece uma irradiação fresca e alegre. Outro que Elô trouxe foi o citrino. Gente, o citrino é uma pedra maravilhosa, tá bem? É um outro cristal que pode ser usado igual a raulita em todos os chakras. Ele no plexo. Estou mostrando o Queimado. citrino queimado, porque os meus naturais estão bem longe de mim. Ah, tá bem, sem problema. Mas também resolve, ajuda. Gente, o Funciona. citrino, esse citrino tem uma energia de nutrição da alma, tá? É como se fosse o Criador nutrindo diretamente a nossa alma. Obrigado, Valéria. Tá? Nutrindo a nossa alma. Então, assim, ele vai ajudar na fadiga física e mental, ajuda a fortalecer o corpo de infecções ligadas ao sistema urinário, melhora o processo de letargia, melhora a imunidade, atua em todos os sistemas de purificação do corpo, tá? Como rins, bexiga, intestino, pulmão, pele, melhora a digestão, muito, fortalece estômago e fígado, tá? Libera emoções bloqueadas, trabalha o sistema digestivo e ajuda a deixarmos para trás padrões e conceitos que nos limitam. Ajuda a rever nosso sistema de crenças, observando algumas situações por uma nova perspectiva, trazendo clareza e objetividade. E ajuda a liberar do passado e a receber o novo. Eu tenho uma experiência maravilhosa que eu vou partilhar com vocês aqui sobre o citrino. Um garoto que fez 4 cirurgias para tirar um câncer no cérebro. Nessa época, ele estava com 11 anos de idade, na 4ª cirurgia. E aí, nós fizemos um trabalho com ele antes da cirurgia de odomertia e cromoterapia para nutrir os chakras. E eu orientei a mãe a levar para casa um pêndulo de citrino que eu tenho e usar nele todos os dias, nutrindo os chakras dele todos os dias.
Esse menino saiu da última cirurgia, quem conhece fala que ele saiu diferente. Nunca mais o câncer desenvolveu após, tá? Essa última cirurgia e o tratamento feito com pêndulo de citrina. Tá bem? Então, assim, excelente. É um cristal maravilhoso. E a última que Elô trouxe é a ágata laranja, tá? Gente, as ágatas são maravilhosas para limpar, né, Elô? Uhum. E Essa eu vou ficar devendo, que eu não peguei a tempo. Tá bem, sem problema. E ela possui propriedades curativas do sistema gênito-urinário, indicado para doenças renais, infecções de urina e outros desequilíbrios. Pode usar sobre o chakra umbilical, tá? E também é indicada para uso em casos de medo. Ela desperta força e coragem para enfrentarmos as situações. Eu amo ágatas, tá? Eu tenho aqui, ó, na minha mão, estou sempre junto com a minha aliança aqui, tem uma aliança de ágata que eu comprei na adolescência. Essa aqui é uma cornalina, tá? Que também trabalha essa região. Quando a gente precisa de força, coragem, ela também trabalha. Então fica aqui, né, as dicas para a gente não estender demais, o vídeo não ficar muito grande, né? Gostaram das dicas que vieram para a gente hoje? Muito. Então tá bom. Então ótimo. Aqui, acho que queria pedir para vocês o seguinte, entra no canal, né? Amanhã o vídeo já vai estar lá no canal. Entra no canal e dá uma dica para gente de qual o que vocês gostariam que a gente falasse, sabe? O próximo tema. Né? Aqui o próximo tema. Aqui nós pegamos, né? Os problemas urinários, mas a gente pode trabalhar a circulação, porque tem tanto assunto. Então, a gente queria a dica para a gente poder ir fazendo os vídeos, tá bem? Os estudos, né? Por enquanto, nós vamos ficar aqui com um encontro por mês, que está todo mundo meio apertado, né? Dando aula e tal. Eu estou aqui tomando tombos, então vou ter que dar uma consertada no corpo para parar de cair, tá bem? E aí vocês deixam a dica para a gente, né? De qual o problema vocês querem que a gente fale? Porque as PICs têm muita coisa para nos ajudar, né? Valéria tem uma experiência maravilhosa como enfermeira, né? Márcia já estuda há muito tempo, também a Elô entrou nas PICs, ajudou muito na saúde dela, por isso que a gente partilha, tá bem? Uhum. Obrigada, então, pela presença. Até Obrigada a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos. Beijo. Beijo. Então, Até. Márcia, para a gravação. Estou parando. Beijo.